Olha, se eu fosse viver de dividendos e quisesse focar em montar uma carteira de ações que funcionasse como uma máquina de dividendos, que fosse gerar previsibilidade em dividendos e fosse gerar dividendos mais altos do que a média do mercado e que ainda me trouxesse clareza sobre quando comprar e quando vender cada ação, eu começaria por essas ações que eu vou citar nesse vídeo. No vídeo de hoje eu te trouxe aqui o Filipão, você já conhece, né? Ele aparece aí em vídeos sobre fundos imobiliários, vídeos sobre dividendos, para que a gente te revele 3 ações que passam na nossa estratégia de dividendos. E mais importante do que isso, né, Filipão? Vamos te explicar o racional dessa metodologia para que você tenha mais clareza do que fazer daqui para frente. Mas antes de qualquer coisa, deixa aqui o teu comentário. Você investe hoje em boas pagadoras de dividendos ou prefere ações baratas? E deixa o comentário junto com aquele like maroto, né? E claro, quem não é inscrito no canal, junto com a inscrição e o sininho. Agora sim, simbora! 2023 começou com tudo, né? Recentemente a gente viu aí um monte de notícias falando sobre empresas com problemas aí no mercado financeiro. A gente viu o caso das Americanas, que despencou. No dia em que a gente grava esse vídeo, 1 hora antes de a gente começar a gravar, surgiu essa manchete aqui sobre a Ambev, que supostamente teria um roubo bilionário estimado por manobras tributárias, né? A gente ainda não sabe como é que vai ter desfecho essa história, se não é nada, se é uma coisa relevante, não sei, mas enfim, é notícia. E ainda a questão da Petrobras, que desde a época das eleições do ano passado se movimentaram bastante, né? Caíram bastante, depois subiram um pouco, depois caíram mais, enfim. Essa loucura, o que faz com que investidores sem estratégia fiquem, cara, acho que nem quando tu coloca aerosol numa mosca, né? Fica ali meio tonta, assim, de um lado pro outro, cai, sobe, faz umas bizarrices, né? Como é, Filipão? O que tu andou lendo aí nos nossos comentários? Primeiro de tudo, é que parece que quando o investidor vê uma ação cair muito, como é o caso das Americanas, por exemplo, ele já liga um alerta como quem diz: mas será que se eu comprar agora não é uma bela oportunidade para ela voltar no futuro um dia para o preço inicial? É quase como se fosse um teatro, né? O primeiro ato é a ação despencar, o segundo ato é todo mundo querer comprar, o terceiro ato é criar grupo de WhatsApp, torcida organizada, reunião de pessoas que falam: nossa, quando ela voltar pro preço que tava, a gente vai pra Bahamas. E depois vai aparecer até influenciador de Americanas, você vai ver. Em Oi tinha um influenciador que só fazia vídeo sobre Oi. Só falando sobre aquilo. É a forçação ali, depois de faltar estratégia, os investidores começam a forçar e torcer pela empresa, né? E aí, como a gente não quer isso pra vocês, a gente vê alguns de vocês comentando comentários aleatórios como esses aqui, ó, onde o Imóveis Rurais falando que, concordo, vai ser ladeira abaixo, vendendo tudo e esperar baixar para talvez entrar de novo, mas não adianta falar. Então ele estava falando ali sobre, principalmente o caso da Petrobras, que ele acha que vai cair muito e é melhor sair. Ou como um cara chamado Cortes de Longo Prazo, que falou que era melhor vender enquanto há tempo. Então o cara fala que pensam mais em longo prazo para investimentos, mas na verdade ele está pensando em vender com base na notícia que ele acabou de ver. E ainda a gente vê o caso do David aqui, ó, que comprou 1000 ações das Americanas por 67 centavos cada, ficou surpreso quando as ações subiram para R$ 1,20, ele se achou ali que ganhou muito dinheiro, mas que na verdade se sentia muito confuso, que acabou de começar a investir há menos de um mês e não sabia muito bem o que fazer, porque veio uma diquinha ali do YouTube, ele falou isso no comentário, veio muitos especialistas no YouTube falando A, falando B, que é para comprar, que é para vender, e ele na verdade fica muito mais confuso do que com uma estratégia concreta. Por que a gente traz sempre isso tudo, né? Porque o que a gente quer passar aqui para vocês é justamente a estratégia por trás das ações que a gente mostra. Então, os critérios claros e não aleatórios que a gente usa para decidir claramente quais são as 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa hoje e que eu compraria caso eu estivesse começando a investir com dividendos. Não são bem 10, né? A gente vai citar 3 nesse vídeo, mas tem uma surpresa aí para quem assistiu até o final. Mas sem mais delongas, né? Vamos citar as empresas que passam por esses critérios. Primeiro delas, a Taesa, né? De código TAEE11. Bicho, acho que eu já devo falar a palavra Taesa umas 10 mil vezes, porque Taesa antes apareceu entre as mais baratas da bolsa, e sempre foi uma boa pagadora de dividendos, já fiz vários vídeos sobre Taesa, mas se você caiu de paraquedas hoje, tá nos conhecendo hoje, prazer, somos do Clube do Valor. A Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil, com mais de 14 mil quilômetros de linhas em extensão, tá lá nas 5 regiões do país, tem 41 concessões de transmissão e paga dividendos consistentes desde 2005, como você pode ver nessa tabela que a gente tirou do próprio site da Taesa e tá na tela agora. E que nos últimos 12 meses, sem dividendos, vem tendo resultado meio que no 0 a 0, uma queda de 13,5%, e com dividendos a coisa já é outra, né? Uma alta de 12,5%. Agora, por que Taesa
passa nos critérios de uma estratégia de dividendos? E aqui eu vou passar a bola para o Filipão. Bom, a Taesa especificamente, ela tem liquidez de negociação das ações diárias suficiente. Pra gente é algo acima de R$1 milhão. Ela passa e sobra desse valor. Ela tem consistência no pagamento de dividendos por mais de 5 anos seguidos. Como a gente mostrou na tela, tá aí na tela para vocês novamente, ela tem muito mais que 5, mas é o mínimo que a gente exige. E ela tem um dividend yield médio dos últimos 3 anos na casa de 11,2%. Então, juntando esses 3 fatores, faz com que ela esteja dentro das 10 primeiras colocações da estratégia máquina de dividendos. Tem um ponto bem importante aqui por trás de tudo que o Filipão falou, né? A gente fala que a gente levanta a bandeira da estratégia, o cara tem que ter estratégia, você não vai depender de manchete e tal. Só que uma coisa comum que eu vejo alguns investidores cometendo é criar a estratégia da própria cabeça e muitas vezes usando critérios que não são os melhores. Um exemplo, coisa que eu mesmo fiz muitos anos atrás. Né, comprar aquela ação que tinha maior dividend yield dos últimos 12 meses. Então perceba que o Felipe falou em consistência de dividendo. A estratégia que a gente criou aqui olha para justamente consistência de dividendos, que é um ponto muito mais importante do que o dividend yield dos últimos 12 meses, porque às vezes uma empresa dá um lucro não recorrente ou vende um ativo e aí distribui dividendo e não é algo recorrente. Ela aparece lá com um dividend yield de 50%, você compra achando que vai ficar ricão, cara, não paga mais nada nos próximos 12 meses, entendeu? Então, estratégia, além de ter critérios, tem que ser critérios que façam muito sentido. E a nossa estratégia, como o Filipão falou, tem alguns critérios de filtro, né, que é a liquidez diária, presença no pagamento de dividendos por mais de 5 anos e esteja dentre as ações com a maior média de pagamento de dividendos dos últimos 3 anos. E tem um ponto extra aqui, ó, fiquei longe nessa câmera, mas tem um ponto extra sobre o que está por trás de uma boa estratégia, que é a capacidade de você entender se ela teria funcionado no passado. E nesse caso, a gente sempre faz isso com as nossas estratégias, a gente testou a estratégia de máquina de dividendos no passado, embora a rentabilidade passada não seja garantia de rentabilidade futura, a estratégia deu um pau no Ibovespa e rendeu muito mais do que o Ibovespa desde 1997, com o dividend yield histórico superior a 7% ao ano, como você está vendo nessa segunda tabela aqui, e ainda acima do dividend yield do IDIV, o índice de dividendos da B3, com exceção do ano de 2015, que foi um ano bastante bizarro. Agora, se você quer aprender essa estratégia no detalhe, antes de citar aqui a segunda ação, tem um presente para ti. Quero te apresentar esse e-book em que a gente revela 7 ações melhores pagadoras de dividendos nesse mês e te mostra como construir uma máquina de dividendos. A gente explica o porquê a estratégia funcionou no passado, porque ela tende a funcionar no futuro e, de quebra, além de te ensinar a pescar, a gente mostra ali como é que esse ranking está hoje, atualizado. Ramiro, quanto é que isso custa? Isso não custa nada. Por hora, para quem está assistindo esse vídeo, a gente está disponibilizando de forma gratuita nesse e-book. É só apertar o primeiro botão aqui na descrição ou nesse botão aqui, ó, colocar seu nome, seus dados na próxima página e receber esse PDF no seu e-mail. Tamo junto? Vamos falar da segunda ação aqui, então a gente vai falar da ISA Cetipia, TRPL4, e mais uma empresa do setor elétrico, empresa privada líder do segmento de transmissão do setor elétrico do Brasil e atua já em mais de 17 estados do país e é responsável por 30% de toda a energia elétrica transmitida no Sistema Interligado Nacional, o SIN. E aí você vê que tem um monte de linhas de transmissão em operação e algumas outras também em construção nessa segunda imagem para você. A ISA Cetip, ela tem mais um fato de consistência de pagamento de dividendos, é que ela desde 2007 nunca falhou um ano em pagar dividendos, mesmo quando ela teve um ano mais difícil para a empresa, que foi em 2013, que a empresa teve prejuízo e ainda assim ela conseguiu segurar os dividendos. O último pagamento anunciado foi bem no finalzinho ali de 2022, muita gente falando, a ISA Cetip não pagou em 2022 ainda, será que ela não vai pagar, vai ficar um ano sem pagar? Mas a empresa demonstrou a consistência e manteve o pagamento ali no último ano. Se falando da performance das ações nos últimos 12 meses, a gente vê uma queda ali de muito próximo a 6%, só que quando a gente considera o reinvestimento dos dividendos, essa queda vai para menos 2,5% nos últimos 12 meses, como mostra o gráfico. E mais uma vez, por que ela está dentro das 10 ações da máquina de dividendos? Ela tem liquidez diária suficiente, ela tem consistência do pagamento de dividendos, como você vê na tela, como a gente já mostrou pelo site do RI, e ela está com um dividendo médio de 3 anos na casa de 8,5%. E o ponto importante aqui, Filipão, é que a gente não tenta prever, né, quais vão ser as maiores pagadoras do ano que vem. A gente não tenta escolher uma ação só porque ela pagou muito dividendo no passado, embora às vezes aconteça, né, de aparecer uma empresa que teve uma boa média nos últimos anos, tem estabilidade, como a próxima, inclusive, né? Mas o ponto é, a gente
tem critérios claros para serem seguidos. Isso aqui é o principal, é o que mais te dá clareza e é o que vai mudar a tua forma de investir. E nisso, né, desde que a gente começou a falar sobre a máquina de dividendos, que é a nossa estratégia de dividendos aqui, criada por toda a equipe do Clube do Valor, não apenas pelo Felipe, né, mas a gente tem uma equipe aqui de pesquisa que não aparece nas câmeras, dezenas de pessoas trabalhando para criar, implementar e melhorar estratégias de investimentos. E desde que a gente fez isso, muitas pessoas começaram a perguntar: e aí, Ramiro, escolha as mais baratas da bolsa, que é que tu sempre falou, ou a máquina de dividendos? E a resposta é depende. Depende muito do que você procura, né? Se você é um cara que está querendo viver de renda, como é o título desse vídeo, poxa, talvez a máquina de dividendos faça muito mais sentido. Se é um cara que quer prezar por maior crescimento patrimonial, talvez as ações mais baratas da bolsa façam um pouquinho mais sentido para ti. Ou quem sabe faz sentido meio a meio. A gente tem vários clientes aqui nos nossos serviços de investimentos, como o nosso serviço aqui de advisor, em que a gente, de forma transparente e independente, te ajuda a entender como investir melhor, te ajuda a determinar quais ações comprar, quais fundos imobiliários comprar, quais ativos de renda fixa comprar e ainda te dá cashback em vários investimentos, cobra uma taxa justa, transparente, sem conflito de interesse. Já estou fazendo um pitch aqui. Se você quiser conhecer o serviço, já vou te dar uma boa notícia sobre ele. Mas para os nossos clientes, tenta entender qual é a situação de cada um. E, inclusive, tem clientes que têm as duas estratégias. E como eu te disse, que eu te dar uma boa notícia aqui sobre os nossos serviços, o negócio é o seguinte, tá? Antes de estar aqui a terceira ação, eu queria te convidar para conhecer o nosso serviço. Se você tem mais de 300 mil reais para investir, uma das primeiras etapas que a gente passa aqui com os nossos clientes é fazer uma análise da carteira de investimentos. A gente conversa contigo, né? Conversa com um especialista aqui do clube, ele entende como você está investindo, entende o que dá para melhorar, te apresenta um relatório com melhorias e uma proposta para você se tornar nosso cliente. Mas essa etapa aqui, ela é gratuita para quem estiver assistindo esse vídeo e clicar aí sim no segundo link na descrição, beleza? Então você tem mais de 300 mil reais para investir, isso vai te ajudar bastante. Poxa, Ramiro, eu não tenho, um dia eu vou chegar lá? Show de bola, a gente te espera lá. Enquanto isso, você pode curtir todos os nossos conteúdos gratuitos que a gente faz aqui com muito amor e educação. Tamo junto? Vamos lá, terceira ação, né, Filipão? Conta aí qual é. Vamos lá, porque essa empresa aqui, ela tem suas polêmicas. Eu quero que todo mundo tente adivinhar, quando você conseguir, manda aqui nos comentários. A gente tá falando de uma empresa brasileira que é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, bem focada em produção, refino, geração de energia e comercialização. E essa empresa, a gente tem visto muita gente falar sobre o dividendo futuro dela, sobre o que é que vai acontecer. Tem muita gente dizendo que ela não vai conseguir mais pagar dividendos, que não é mais uma ação pagadora de dividendos. Tem muita gente que vai na outra mão, dizendo que ela pode pagar até 70% de dividendo yield num ano só, como essa outra notícia aqui mostra para vocês. Então eu imagino o que é que passa na cabeça do investidor que investe baseado no que é que os analistas acham, né? O que é que ele vai fazer? Se tem gente dizendo para comprar, tem gente dizendo para vender. Nos últimos 12 meses, o que aconteceu com essa empresa é que ela caiu 22% quando a gente não considera os dividendos, e levando em consideração o reinvestimento dos dividendos, a empresa subiu mais de 36% na valorização dos últimos 12 meses. E aí, por que essa empresa está dentro da estratégia máquina de dividendos? 1, ela tem liquidez diária suficiente. 2, ela tem constância de pagamento de dividendos de pelo menos 5 anos seguidos. E o dividend yield médio dela nos últimos 3 anos está em 22,9%. As ações que a gente está falando aqui é da Petrobras PETR4, como você já devia imaginar, e ela acabou de entrar no ranking máquina de dividendos. E se você quiser conhecer a nossa outra estratégia das ações mais baratas da bolsa, há poucos dias a gente publicou um vídeo mostrando quais ações a gente está comprando e explicando essa estratégia. Vamos deixar o link aqui. Agora, quer se aprofundar na máquina de dividendos? Tá ótimo, PDF, e-book gratuito, te mostrando 7 ações que passam nesses critérios e explicando o racional dele. Tá aqui também. Se você quer de paraquedas nesse vídeo, vamos colocar aqui ó, na frente do notebook, no meu, tá? No meu, botão de inscrição no canal. Um abraço e até mais. Muito bom.